Fecha agora os lábios teus para os torpes interesses. Nesta casa habita Deus, principia tuas preces. Haja um silêncio profundo nesta hora de oração. Se Deus fala, fica mudo. Se Ele escuta, fala então. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. No capítulo 6. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos fazer essa leitura responsivamente, meus irmãos, e em reverência à santa palavra de Deus. Eu queria convidar você para mais uma vez ficar em pé. Vamos fazer essa leitura responsivamente. Eu gostaria que todas as irmãs fizessem a leitura dos versículos ímpares. Vou repetir: livro do profeta Miqueias, capítulo meia dúzia, 6, versículos de 1 a 8. As irmãs vão ler os versículos 1, 3, 5, 7. Os irmãos lerão 2, 4, 6 e toda a igreja o versículo 8. Os irmãos entenderam? Digam amém. Amém. Muito bem. As irmãs podem começar. Homens, ouvi montes a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Toda a igreja. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos todos juntos, repitam estas palavras, esta oração que vou dizer. Senhor Deus, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, e predispõe-nos não só a ouvir, mas a fazer aquilo que pedes de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, eu confesso
que nesses últimos dias eu tenho me escandalizado com algumas coisas que tenho visto e tenho ouvido. Há algum tempo atrás eu li um livro do reverendo Ricardo Gondim, pastor da Igreja Assembleia de Deus Bethesda em São Paulo. E o título daquele livro era este: Estou cansado. Cansado de ver, meus irmãos, a confusão no meio do povo de Deus. Cansado de ver, Senhor, a exploração da fé. Cansado de ver, Senhor, a igreja permitindo que a Bíblia proíbe, e a igreja proibindo que a Bíblia permite. Mas isso não é tudo que nós temos visto. Há poucos dias atrás, eu estava em Foz do Iguaçu e ouvi uma mensagem de alguém que se intitulava apóstolo, mas naquela igreja ele fez um verdadeiro rapa nas finanças dos crentes daquela igreja. E eu não estou fazendo aqui fofoca, isto é constatação. Recebi um e-mail esses dias em que um famoso pregador de renome nacional gastou uma boa parte do culto que deveria ser realizado para louvor, para honra, para a glória de Deus, conversando com o diabo. E eu pergunto, meus irmãos, para que é que você sai da sua casa quando vem à igreja no dia de domingo? É para fazer fofoca? É para brigar com o seu irmão? É para dar lugar ao diabo? É para o pastor ficar conversando com ele, perguntando qual é o nome dele e o que é que ele vai fazer, o que é que ele já fez, o que é que ele pretende? Ou é para prestarmos um culto de adoração? Ou é exatamente para eu me harmonizar com você e você comigo? E é para nós adorarmos em espírito e em verdade a esse Deus que nós temos como o nosso Deus, o nosso Senhor. E eu fiquei pensando, amados, hoje pela manhã, quando o presbítero Rubens falava sobre religiosidade, eu fiquei pensando no que é religião. E eu ouço muitas pessoas dizer assim: eu sou da religião, e cito o nome da igreja. Eu sou da religião presbiteriana, eu sou da religião... Não existe religião presbiteriana, nem religião batista. Existe igreja presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus. Se você está numa igreja que professa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, essa religião é cristã, são os seguidores de Cristo. O cristianismo é a religião do mundo ocidental, como o islamismo é lá do mundo oriental, o budismo, o confucionismo. O que nós precisamos, na verdade, meus irmãos, é professar uma religião na sua inteireza e na sua pureza. Afinal de contas, eu e você somos cristãos de nome apenas, ou somos cristãos de fato e de verdade? O povo de Israel estava vivendo, meus irmãos, um tipo de religiosidade falsa. E nesse texto Deus está convocando o povo para se apresentar diante dele, apelando aos montes, aos outeiros, aqueles espectadores silenciosos da história humana, para que servissem de testemunhas perante aquele tribunal. Deus havia feito uma aliança com Israel, e ele resgatou o seu povo da escravidão, trouxe-os do Egito com mão forte, fê-los atravessar o mar a pé enxuto, deu preceitos a este povo, deu um ritual de adoração, deu-lhes leis, e
ordenou para que eles vivessem uma vida de retidão e de comunhão com Ele. E o povo jurou lealdade, jurou amor, jurou obediência. Amados, hoje, eu e você, o povo cristão é o Israel de Deus. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, primeira carta dele diz: vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, minha irmã, você não é um ser humano qualquer. Você está no mundo, mas não é do mundo, não pertence a ele, e quem diz isso não sou eu. Isso aqui foi dito há 2000 anos atrás pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ler lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 12, se eu não me engano, ou 20, ele diz assim: eu não rogo apenas por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim pela sua palavra. Foi pela pregação de Paulo, pela pregação de Pedro, Tiago, João, que você e eu nos convertemos, chegamos até aqui. E ao longo da vida de cada um de nós, nós temos ouvido as mensagens que Deus tem falado, seja deste púlpito, seja nas nossas casas. A verdade é uma só. Nós sabemos o que Deus quer de nós, sabemos como é que Deus quer que nós vivamos, e como é que nós temos respondido a este apelo de Deus. E eu vejo aqui, meus irmãos, 3 tipos de religião ou de religiosidade. A primeira delas é uma religião paganizada, onde a infidelidade fica clara, atestada. O povo oscilava em adorar ao verdadeiro Deus e o falso, aos deuses pagãos daquelas nações que viviam ao lado de Israel. Aquelas nações onde Israel viveu também no meio delas, como os caldeus. Mas eram vidas, meus irmãos, de santidade e vidas de pecaminosidade misturadas. Arrependimento e corrupção, guerra, paz, amor, ódio, culto aparente, mas almas impuras. Por fora um ritual pomposo e por dentro podridão total. Sabe, amados, eu fico observando o que está acontecendo nos nossos dias. O Deus hoje é o dinheiro. Hoje o Deus que está nos santuários de muitas igrejas é o dinheiro. Primeiro o povo paga, depois ele ouve aquilo que ele quer e não o que precisa ouvir. Eu creio que nós precisamos resgatar este culto verdadeiro. Nós precisamos trazer a igreja ao seu devido lugar, ao seu verdadeiro lugar, onde a palavra de Deus é a suprema autoridade, é que fala mais alto. O que não estiver escrito aqui não vale. Amados, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Fomos libertos da escravidão do pecado para servir a Jesus. A qualquer momento Deus poderá chamar a mim ou a você para a prestação de contas pelo descumprimento das nossas obrigações. E o que é que eu e você vamos dizer para Ele? Amados, eu vejo que nós estamos vivendo hoje momentos de decisão, onde nós temos que decidir qual a religião que nós vamos verdadeiramente abraçar.
E aí entra uma confusão, porque muitas pessoas, por desconhecerem a palavra de Deus, acham que aonde a multidão está Deus. Aonde os milagres acontecem, está Deus. O que nós estamos observando é que as igrejas grandes, os grandes conglomerados, meus irmãos, atraem cada vez mais adeptos. E eu tenho pensado seriamente nisto, e confesso para vocês que, biblicamente falando, Deus não está onde está a maioria. E a Bíblia nos mostra isso. Uma multidão apertava Jesus, e de repente, uma mulher, no meio daquela multidão, tocou nas vestes dele e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, virtude. A multidão apertava Jesus, e de repente Jesus olha para um sicômoro e lá vê um homem baixinho, um homem pequenino, e ali estava ele, um homem que aos olhos da multidão era um pecador. E Jesus olha, desce depressa, porque eu vou para a tua casa. Ele olha para a multidão num determinado momento do seu ministério e diz: vós me seguis porque comestes, vos fartastes de pão. A multidão anda atrás de interesses materiais, mas não quer saber de compromissos espirituais. Amados irmãos, homens bem conhecidos na história do Brasil e no mundo foram tidos como homens que realizaram grandes milagres, grandes maravilhas. E posso citar alguns nomes desses, como José Arigó, Padre Donizete, Chico Xavier, Garrincha e muitos outros. Muitas pessoas foram curadas através desses personagens. Quem as curou? Mas aqui é uma segunda religião, professada por muita gente. É a religião sem sacrifício de si mesmo. A religião que não custa nada para mim. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e... Era isso que eles faziam de uma outra forma. O que será que vai agradar a Deus? Será que milhares de bois? Com quem me apresentaria ao Senhor? Com bezerro de 1 ano? 10.000 ribeiros de azeite, milhares de carneiros? Quem sabe sacrificando meu filho, como faziam os pagãos? Meus irmãos, como o ser humano é pobre de espírito mesmo. Como se Deus precisasse de dinheiro para ir no supermercado abastecer o céu. Como se Deus se alegrasse porque eu ofereço um sacrifício a Ele. Mas Caim não ofereceu um sacrifício a Deus. Amados, o sacrifício que Deus pede de mim e de você, o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? O vosso corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. É o sacrifício de mim mesmo. Ah, meus irmãos, e como custa para mim e para você sacrificar a nós mesmos?
Como custa para nós muitas vezes, Senhor, seja feita a tua vontade. Como tenho ouvido pessoas dizerem, Senhor, eu não aceito, e me recordo de uma jovem que foi orar comigo uma ocasião no monte, e lá no monte ela dizia, ó Deus, eu rejeito este adultério do meu marido, isso está errado, está contra a tua palavra, mas eu não aceito. Só que era uma tremenda de uma jararaca, e eu falei para ela, filha, não é com vinagre que se pega a mosca, é com mel. Jogue mel no seu marido, seja dócil com ele, seja amorosa com ele, mostre para as outras que você é muito melhor que elas. E ela mostrava cada dia mais que era muito pior que as outras, e não deu outra. Ele, ó, pé na estrada, e fez muito bem. Quem não valoriza o que tem, desvaloriza-se também. Repita comigo. Quem não valoriza o que tem, desvaloriza-se também. Quem não valoriza, meus irmãos, a religião que tem, acaba se desvalorizando com uma falsa religiosidade. Acaba se alimentando, amados, com bolota de porco. Eu fico pensando uma pessoa que sai da sua casa para prestar um culto a Deus e fica ouvindo ali, estou lá, é verdade, lá tem muito pecador, as mulheres lá não querem saber, só estão em adultério, os homens, meus irmãos, eu vou na igreja para ouvir o diabo fazer fofoca. Isto é culto, em nome de Jesus, não é? Nós precisamos ir à casa de Deus, prestar culto ao verdadeiro Deus, mas esse culto tem que ser espírito em verdade. Temos que nos lamentar, temos que chorar, temos que nos colocar contritos diante do Senhor, dizer, Senhor, aceita este ato de culto, mas faça isso, meus irmãos, nem que seja com o sacrifício da sua própria vida. É isto que agrada a Deus. Amados, quando eu venho da minha casa muitas vezes para a igreja e está chovendo, eu digo, Senhor, muito obrigado. É o privilégio que o Senhor me dá, ó Deus, de enfrentar a chuva e dizer, nem a chuva me prende na minha casa nesse dia consagrado ao Senhor. Quando eu venho para a igreja, ainda que não me sinta bem, mas eu venho e digo, Senhor, muito obrigado, é o privilégio que tu me dás de estar na tua casa. Amados, quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas estão no leito da enfermidade? Quantos gostariam de estar aqui, estão atrás das grades de uma prisão? Deus não quer sacrifício, quer sim, mas o sacrifício de você, o meu. Sabe, amados, eu creio que esse tipo de religiosidade, onde eu ofereço aquilo que eu tenho para Deus, e vou dando e não me custa nada, não agrada a Deus. Não agrada. Eu fico pensando quando Abraão ofereceu o seu filho, era tudo que ele tinha, era o único, mas ele falou, é isso que o Senhor quer? Pois eu vou dar. Meus amados irmãos, eu queria deixar com você nesta noite mais um tipo de religiosidade falsa. É aquela religiosidade mercantilizada. É o que mais está em voga nos dias atuais. Fala-se em dinheiro o tempo todo. Os pastores disputam a posição social e política da sociedade. Eu confesso que me sinto mal muitas vezes quando sou convidado a participar de algumas reuniões de pastores, onde o que eu observo é puro interesse político e financeiro. Era isto que o povo estava fazendo com Deus.
estava trazendo ofertas como que querendo comprar a Deus. Eles queriam continuar com o mesmo ritual de antes: carneiro, azeite, bezerro, até os próprios filhos. Achavam que dando tudo para Deus era só esperar a bênção. E eu já ouvi isso N vezes: quem semeia pouco, colhe pouco. Meu irmão, você semeia pensando em colher? Ou colhe apenas e tão somente porque semeou? Você acha que nós temos alguma coisa para negociar com Deus? Ou temos tudo para dar a Deus? Se você der sua vida para Deus, você não deu nada. A minha vida, meus irmãos, só tem valor porque Jesus me concedeu esta graça de ser filho de Deus, e a partir desse momento eu sou alguém que tem um valor especial. A maior bênção do ser humano é a salvação. Estava comentando ontem com a minha família: o inferno está cheio de gente, certamente, que foi curada de câncer, de tuberculose, de AIDS, de um monte de coisa. O céu também. Mas ninguém escapa, meus irmãos. O que nós temos que nos preocupar é com salvação. O resto é consequência. Deus cura lá na igreja tal, como vai curar aqui também. Como vai curar na sua casa, como aconteceu com a minha filha paralítica. Foi um monte de gente orar com ela, e todo mundo tentando fazer com que o poder de Deus se manifestasse através dele para curar minha filha. E Deus não deu esse privilégio para ninguém. Foi sozinha, trancada no banheiro da minha casa, que aconteceu. A igreja não foi criada, meus irmãos, para ser um circo, para ser um teatro de espetáculos. A igreja existe, o santuário existe para um culto de adoração ao Deus verdadeiro. É aqui que eu e você nos encontramos para prestar esse culto. É aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É isso que está no Salmo 133. A bênção não vem através daquilo que eu dou, mas daquilo que eu sou. Nós nada trouxemos para este mundo, não vamos levar nada. Deus não aceita oferta, nem dízimo, nem coisa nenhuma, a menos que isso seja feito de coração e incondicionalmente. Ananias e Safira tentaram negociar, e o resultado foi a morte de ambos. Meus irmãos, ainda hoje se observa atos dessa natureza. Nós queremos muitas vezes, da forma consciente ou não, comprar Deus com nossos bens, com nossas obras de caridade. Eu cansei de ouvir isto de muitas pessoas: olha, eu creio que Deus tem um lugarzinho para mim lá, e tem que ter, porque o que eu já fiz de benefício, eu trabalhei na casa tal, eu fiz isso na creche, eu fiz aquilo lá no lar dos idosos. Meus irmãos, nada disso vai mover o coração de Deus. Deus não se vende com rituais, e nós não devemos confundir espiritualidade com bem-estar social, frequência, dízimo, etc. Tudo isso é consequência da nossa devoção, do nosso amor para esse Deus, e não de uma obrigação. Sabe, é isso que o cristianismo nos ensina. Nós temos um líder, um chefe, um comandante, que deu-se a si mesmo por amor de mim e de você. Lembre-se disso. Ele morreu por mim e por você.
fixe os seus olhos no céu. Cada dia olhe para o universo e diga: Senhor, eu estou aqui, faço parte desse universo. Você é menos que um grão de areia no universo. E um dia nós partiremos daqui. E tudo isso, toda a nossa história estará acabada. Hoje nós podemos estar incorrendo no mesmo pecado daquele povo, nesse tipo de religiosidade. Hoje, amados, nós podemos estar, quem sabe, de uma outra forma, sobre uma outra capa, uma outra roupagem, está fazendo a mesma coisa. No versículo 8 deste capítulo 6 de Miqueias, o Senhor diz o que é que Ele quer, o que é que Ele queria do povo. É o que Ele quer de mim e de você. Vamos ler juntos? Versículo 8 de novo, vamos lá? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Leiamos. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, ou diante dele. O que Deus requer de nós, meus irmãos, é que reconhecemos o direito de nosso irmão. Muitas vezes, injustamente, nós procedemos contra o nosso irmão. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é que nós sejamos misericordiosos para com todos, sejamos bondosos. O que Deus quer de nós é que sejamos humildes, que sirvamos a todos, sejam nossos irmãos da igreja ou o nosso semelhante, nossa família. Esta é a atitude do verdadeiro adorador, daquele que presta um verdadeiro culto a Deus, daquele que professa uma verdadeira religião. Esta é a atitude do verdadeiro crente. Você é cristão? Muito bem, amém. Pois então viva como Cristo viveu, faça como Ele fez, ande como Ele andou. Para terminar, a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 10, Paulo diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. A sua religião vai determinar o tipo de vida que você vai levar aqui, mas vai determinar também o tipo de vida que você vai ter na eternidade. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome,
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrimento